virou jogador de futebol. Então eu quero transformar a vida dele para ser jogador. Eu lembro uma vez, eu estava sentado no sofá e ele pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E ele pedindo, filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim, pai, você pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. O senhor pode o quê, pai? Então, eu tenho que agradecer a ele. Do título, cara. Tenho que agradecer ao Senhor, que é o meu filho. Existem momentos na vida de um jogador em que tudo parece estar perdido. Momentos em que os aplausos desaparecem. Momentos em que os holofotes deixam de iluminar o caminho e passam a expor cada erro, cada dúvida e cada fracasso. E foi exatamente isso que aconteceu com Endrick, o menino que saiu do Palmeiras carregando os sonhos de milhões de brasileiros. O garoto que era apontado como o futuro da seleção brasileira. A joia que chegou ao Real Madrid, cercada por expectativas gigantescas. Mas o futebol, às vezes, é cruel. Porque o mesmo mundo que te coloca no topo também pode te empurrar para o fundo do poço. E quando muitos acreditavam que Endrick estava desaparecendo, algo extraordinário começou a acontecer. Uma história de dor, de aprendizado, de superação e, acima de tudo, de redenção. No Palmeiras, Endrick parecia destinado à grandeza. Cada partida era uma demonstração de talento. Cada gol aumentava a sensação de que o Brasil estava vendo nascer mais um craque histórico. A torcida cantava seu nome. Os jornais destacavam suas atuações. Os gigantes da Europa travavam uma verdadeira batalha por sua contratação. Era impossível não acreditar. Impossível não sonhar. Quando o Real Madrid anunciou sua chegada, parecia o início de um conto de fadas. O maior clube do mundo estava abrindo as portas para um garoto brasileiro. A trajetória parecia perfeita, mas a vida raramente segue o roteiro que imaginamos. O Santiago Bernabéu é um lugar onde lendas são criadas, mas também é um lugar onde sonhos podem ser esmagados. Endrick chegou carregando uma responsabilidade enorme. Milhões de olhos observavam cada movimento, cada toque na bola, cada oportunidade perdida. Só que a realidade foi muito diferente do que ele imaginava. Os minutos em campo eram poucos. As oportunidades desapareciam. A concorrência era brutal. E enquanto ele aguardava uma chance, as críticas cresciam. As manchetes mudaram. Os elogios deram lugar às dúvidas. Muitos começaram a questionar se ele realmente estava preparado, se era tudo aquilo que diziam, se conseguiria sobreviver à pressão. E talvez a parte mais difícil não tenha sido ouvir os críticos. Talvez tenha sido lutar contra as próprias dúvidas. Porque existe uma batalha que ninguém vê. A batalha que acontece dentro da mente. A batalha entre desistir e continuar acreditando. E Endrick precisou enfrentar essa batalha todos os dias. No futebol, existe um momento que separa os vencedores dos derrotados. É o momento em que tudo dá errado. É o momento em que ninguém acredita mais. É o momento em que você precisa decidir quem realmente é. Quando surgiu a oportunidade de seguir para o Lyon, muita gente viu aquilo como um fracasso. Disseram que era um retrocesso. Disseram que o sonho havia acabado. Mas às vezes Deus fecha uma porta apenas para abrir outra muito maior. Porque o Lyon não foi o fim da história. Foi o começo de uma nova história. Uma história que estava prestes a surpreender o mundo. Quando a convocação para a seleção brasileira chegou, ela significava muito mais do que uma simples lista de nomes. Era uma resposta. Uma resposta para todos aqueles que duvidaram. Uma resposta para todas as críticas. Uma resposta para cada noite difícil. Para cada momento de solidão. Para cada lágrima escondida. Vestir novamente a camisa do Brasil era a prova de que ele havia vencido. Não apenas os adversários, mas também os medos.
as inseguranças, as dificuldades, porque o verdadeiro campeão não é aquele que nunca cai, é aquele que encontra forças para se levantar. A história de Hendrick não é apenas sobre futebol, é sobre fé, é sobre perseverança, é sobre continuar caminhando quando ninguém mais acredita em você. O mundo viu sua ascensão, o mundo viu sua queda, e agora está vendo sua redenção. Talvez o capítulo mais importante de sua carreira não tenha sido quando assinou com o Real Madrid. Talvez seja este, o capítulo em que ele provou para si mesmo que era capaz de recomeçar. Porque a glória não pertence apenas aos talentosos. A glória pertence àqueles que se recusam a desistir. E se a história nos ensinou alguma coisa, é que Hendrick ainda está escrevendo os capítulos mais importantes de sua vida. E talvez a melhor versão de Hendrick esteja apenas começando a surgir.